Porque eu pergunto para vocês, Arnaldo, a carreira do Cuca corre risco enquanto ele. Eu não sei que ele pode, que ele poderia fazer, que ele poderia fazer de diferente. A gente já conversou algumas vezes aqui ao longo da semana no Fim de Papo UOL, a Mili Lacombe deu a opinião dela. Dependendo de como o Cuca agisse na sexta-feira, talvez esse caso não teria sido cutucado da maneira que foi, né? Dependendo de como ele tivesse falado naquela entrevista de sexta-feira. Você acha que a carreira dele corre risco? Assim, em time grande, enquanto isso, esse fantasma continuar pairando no ar, ele não assume mais? Creio que corre sim. Em relação à sexta-feira, a gente falava que era uma oportunidade, de fato, de falar sobre o assunto e encarar o assunto de forma diferente. Acho que ele até falou sobre o assunto de forma diferente, mas ele não encarou de forma diferente o assunto, até agora. E acho que enquanto ele não encarar, não revisitar o assunto, ele não vai ser contratado por nenhum clube do Brasil. É importante a gente dizer aqui, em diversas situações, a Marília costuma falar, eu estou totalmente de acordo, que cada caso desses envolvendo figuras do futebol em relação a mulheres, o caso do Robinho, o caso do Daniel Alves, o caso do Cuca, o caso do goleiro Bruno, cada caso é um caso com a sua gravidade, com a sua extensão, com a sua repercussão. Porém, a cada dia que passa, esses casos, quaisquer, não são mais toleráveis. E acho que essa ficha não caiu ainda no mundo do futebol. E o abraço coletivo dos jogadores do Corinthians no Cuca ao final da partida, isso mostra exatamente isso, na minha opinião. Ou as declarações do Roger Guedes depois do jogo. O futebol não permite mais esse tipo de coisa, ainda bem. Qualquer tipo de coisa. Pode ser o do Pedrinho, do São Paulo, o do Dudu, na época que ele jogava no Dinamo de Kiev, o do Cuca, o do Robinho, o do Daniel Alves, do goleiro Bruno. E aí, o goleiro Bruno é o extremo, certo, Júlio? O goleiro Bruno, Sim. ele foi condenado por assassinato, cumpriu pena na prisão, foi liberado depois de cumprir pena por comportamento, aspas, exemplar na justiça, e não pôde, por reação, voltar a militar no futebol, concordam? Toda vez que alguém ensaiou esse passo, algum clube, a grita foi tal que ele não pôde voltar ao futebol. Talvez em alguns casos como o dele, não é que ele vai ser condenado à prisão perpétua ou à pena de morte, mas ele talvez não possa fazer o que ele fazia. Porque a repercussão e a dimensão e a exposição que o futebol tem um preço. Tem uma exposição, uma coisa. Talvez, e não digo que seja o caso especificamente do Cuca, mas se ele não revisitar o caso, vai ser o caso do Cuca. Então, o futebol dá às pessoas uma notoriedade que muitas vezes você precisa se comportar, entre aspas, exemplarmente. E ao não discutir ou não revisitar o assunto completamente, ele está, e para mim a pista foi dada a ele, na volta ao Atlético, não nesse caso do Corinthians, na volta ao clube em que ele é o maior técnico esportivamente de todos os tempos. Se ele volta ao Atlético, depois de ter conquistado o Campeonato Brasileiro após 50 anos, a Copa do Brasil e indo semifinal da Libertadores, e tem uma rejeição importante de parte da torcida feminina do Atlético, aquela pista foi dada lá atrás. Ao Cuca, especificamente. Não estou dizendo nem a quem vai contratá-lo, porque a gente vai criticar o Corinthians bastante aqui. Daqui a pouco a gente começa, e tem todos os motivos. A pista foi dada ao Cuca. E acho que a questão dele, nesse caso, ou ele vai revisitar, ou ele não vai mais trabalhar no futebol. Prisão perpétua ou pena de morte. Isso é ele ter que militar em outra área, em outra situação, em outro campo, em outro aspecto, em outra função, em outra situação. Esse caso do Corinthians
talvez porque o Corinthians tenha facções organizadas, movimentos organizados, uma história a zelar, de fato foi impressionante, como ele falou, né? Ele falou colossal, uma coisa inimaginável em 7 dias, e foi. Mas qualquer clube que ele for trabalhar agora, essa questão aparecerá de saída, de largada. E ele precisa encarar essa questão de uma outra forma. Falar sobre essa questão de uma outra forma, revisitar essa questão de uma outra forma. Isso para mim está claro.